refúgio pela sublimidade de conhecer a Cristo. Jesus, Tu és tão maravilhoso, tão santo, tão precioso. Desperta a Tua igreja, meu amigo. Já vai alta a hora da noite. Shimai kete shumai kentere balamana. Dore que shume cantoro si antaramana. Vegedo gosti mi cantoro manamana. Há uma unção que é em nós e é verdadeira, Senhor, e não é falsa. E ela nos ensina todas as coisas. Unção de Deus nos ensina mais uma vez, nos guia mais uma vez. Papaizinho, papi, cega todo o exército inimigo. E nessa noite cerca esse lugar como a menina dos Teus olhos. Inunda cada vida com o Teu poder, com a Tua graça, bondade, misericórdia. Nós não sabemos como fazer, mas o Teu Espírito em nós nos capacita, nos guia. Por isso nos rendemos a Ti. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós confiamos em Ti, Pai, e liberamos a Tua unção, o Teu amor ágape, o Teu poder nesse lugar. Tu és bem-vindo, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Amém. Palavra de Deus em 1 Coríntios 14:2 diz que o que fala em outras línguas fala mistérios com Deus. E 1 Coríntios 14:4 diz que o que ora em outras línguas edifica a si mesmo. Você que está abrindo, pode dar uma olhada. 1 Coríntios 14:2. Diz que o que ora em outras línguas fala mistérios com Deus. E 1 Coríntios 14:4 diz que edifica, constrói a si mesmo. Então, vamos passar uns minutinhos agora falando mistérios com Deus. Passar uns minutinhos edificando sua fé. Fecha teus olhos. Fala um pouquinho mistérios com o papai. Shumandaramae mamae amamama. Ora mamamae pa. Ora malamae mamamara malae mamae ha. Udoro koshemae o Oli kamande amamae mamae o Oli mamamae mamae mamama mamama mamamae Dori canto rima mamae palama mamae 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 aramana mana manae Uri mamae aloro kotokoshe mamae antoro balae mama mamae Orokato pashuande cantarama lamae mama mama kota ribala mana mana Ori canto lomo te pisha mama mae palamanae mamae
Na contoro balamae mamae aobae amama mamae. Ori cantoro balamamae amamae. Odokolo masho para mamae apoe pae mamae amama. Alimanamae paru mama mamae. Alikanama totoro bashe balamanae. Anikantoro mo te pipalamanae amama mamae. Dokoromante palae mama maea. Urokotoko shema me mae papa palama mama ramanaea. Dari cantoro poia popo shomoya ye mama etara. Urokotoko shoporo balamanae paparamande kalamana. Te que passou por o malai. Olokototo Roma se malamanai tokosteme. Mendi para malo pelimanai kononte que. Olobokoi tenimast. Alibeketo ropa limene panai meko. Olobaroba sekata shema intena. Fale mistérios com Deus. Edifique tua fé santíssima. Obocae palima. Anumbate taropa e palome que toroe. O fogo santo de Deus vem queimando as vidas nesse lugar. O fogo santo de Deus vem depurando o ouro, vem purificando as vestes, vem transformando nossas vidas. Orocotoromande. La cantori mande palamae maste mi canta. Olobato toroba kita la masho manda caramala. O non paramae apoie canta. Olibado toro mashe palamana intene masho. Só tua presença me satisfaz. Só tua palavra é o meu prazer. Só teu Espírito me guia, amigo meu. Só Jesus me satisfaz. Tocar no teu rosto, Jesus. Sentir o teu hálito em mim. O mover dos teus lábios em minha direção. Tocar teus cabelos, abraçá-lo tão forte, senti-lo em mim. Como é bom te conhecer, Jesus. Como é bom beijar o teu rosto. Como é bom sentir a suavidade do teu amor em mim. E mamae
para mamae mamá. Ubicachomae para malamanamana. Tua noiva te adora, tua noiva te recebe com amor, amigo meu, amado meu, meu herói. Em qualquer lugar dessa terra, não importa onde eu estiver, quero declarar meu amor a ti, Jesus, meu amigo, meu amado, meu Senhor, meu Salvador. E para mai que ripanto balamei, oli canto porro balamanai, te mi mamasto pibarra balabalai que te manoie. Oli caramande palai barama socolo macho baroba lamanai. Oli canto taroba lamanai e mambaraba lamanamana. Guia-me nos teus braços de amor, me reclina a cabeça em teu peito, pra eu sentir o teu calor, Jesus. É tão bom se aninhar em teus braços, é tão bom sentir as batidas do teu coração, meu amado, te abraçar, te beijar, sentir o teu calor. Orocotori mamae para mande calamanai, olabato poriba lamanai e caste me mamai, olobarapa toca namato teste. Lindo, precioso e amado, amigo maravilhoso, amigo fiel, ninguém há igual a ti. Sentir o teu cheiro, o teu perfume suave, sentir o teu toque em mim. Nada se compara a isso, nada se compara a tua presença, meu amigo. Só Jesus me satisfaz, só Jesus me satisfaz. Só tua presença me completa, só o teu coração batendo no mesmo ritmo que o meu pode me alegrar, Senhor. Tua igreja te adora, tua igreja te abraça, te recebe e te beija. Oh, beija tua noiva tão linda, amigo meu. Tu mesmo dizes, quão linda tu és, noiva minha, amada minha. Tu és toda linda e em ti não há defeito. Ye mamare pantara malamanae mamae. Oliba socorro massoi pela manai. Olipa toto romalai que ni masoboro balamanai terima koto romalai. Oliba toto ribalamanai pesticato ologo romande que limano mano pasto porobalai. La toi carabas tele miei kentos tere mandar. Olo patoi amaqueta ribala manai terimala manamanai kototo robaloi kene. Yeba terimalai enoi que te testo robala. Vede caropa toto lo basho kototo romana mana mana. Elipa toto ro kolimanai tenima sopo robala manai koloma shekere malai.
Ninguém há que se compara a ti. Ninguém há que chega nem aos teus pés, Senhor, no céu e na terra. Tu és incomparável, meu Jesus, meu Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sente por um pouco o mesmo espírito de oração e adoração. O cântaro precisa ser quebrado. O cântaro precisa ser quebrado. O cântaro precisa ser quebrado. Rasgai os vossos corações. Ele te pede nessa noite: filho meu, dá-me o teu coração. Se ele tiver o teu coração, ele tem tudo. Se ele tiver o teu coração, ele tem tudo. O cântaro precisa ser quebrado. O cântaro precisa ser quebrado. O vaso precisa ser quebrado. Coração contrito e compungido ele não despreza. Quando você quebra o vaso, quando você rompe com os limites e você vai além, e rasga o coração e não as vestes, ele vem. O único que ele resiste é o soberbo. Eu não sei porquê. 22 anos depois, eu nunca olhei para trás, nem para a direita nem para a esquerda. Eu já li centenas de livros.
Eu busco incessantemente, eu não sei porquê, eu tenho a impressão que eu sou um quadro negro vazio. Eu tenho a impressão que eu sou um livro vazio. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que eu tenho a impressão que eu não sei nada. Eu sou como uma criança desmamada no colo da sua mãe, numa completa e total dependência de um Deus que é ilimitado, porque a partir do momento que eu achar que eu sei, que eu posso, que eu faço alguma coisa, a partir daquele momento começa a minha queda, porque Deus só resiste o soberbo. João Batista diz: convém que eu diminua para que ele cresça. Quem é o homem, diz o Senhor, para que dele se lembrem? Seca-se a erva, cai a flor, o espírito, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O que nós precisamos? Nós precisamos constantemente estarmos diante de Deus numa posição de adoração, e adoração significa prostração. Aqueles homens ali na casa de Simão, o fariseu, os discípulos, os homens, eles estavam querendo uma boa palavra. Quem sabe analisar a teologia, a semântica, a hermenêutica, a exegese. Quem sabe analisar o original no hebraico, no grego. Quem sabe ver o fundamento e o colóquio que saísse dos lábios de Jesus. Uma análise, vamos analisar, talvez como juízes. Mas havia uma mulher que ela não queria saber de retórica, ela não queria saber de uma boa pregação, ela não queria saber de sentar-se no trono. Aquela mulher, a única coisa que havia dentro dela, ela já havia ouvido falar de Jesus, com certeza, de quem era ele, do que ele tinha feito, dos milagres, e acendeu uma chama de avivamento, que avivamento é fome, avivamento é busca. E aquela mulher chega naquela festa em casa de Simão, e ela quebra o vaso. Ela estava cansada. Estava cansada de converseiro. Ela estava cansada de religião. Ela estava cansada de pregação. Ela estava cansada de tudo. Aquela mulher, ela era uma mulher apaixonada. Aquela mulher, ela era como Maria Madalena. A Bíblia diz em São João 20 que Maria Madalena, ela, uma mulher. Em João, que é o íntimo, cita apenas ela. Diz que uma mulher, ela vai de madrugada no túmulo em busca do seu amado. Maria Madalena, uma noiva apaixonada. Somente uma mulher apaixonada. Eu vou dizer uma coisa para você: o diabo só distorce. O diabo, tudo que ele quer é ser Deus, e ele continua querendo ser Deus. Ele tentou ser Deus, e ele coloca caminhos paralelos. Quando ele colocou a droga, eu quero te dizer uma coisa: eu já passei durante 13 anos por 23 estados desse Brasil. Eu já experimentei praticamente tudo que você possa imaginar, e era só uma busca. Eu costumo dizer que eu estava como um espião, um agente secreto por um tempo, para hoje vir publicamente nesse Brasil, nessa nação, nas nações da terra, para desmascarar um diabo que só copia, que quer ser Deus. Quando o drogado, ele entra na favela, ele arrisca a vida dele, ele sobe no morro, um tiro esperto, facado, loucura, para buscar o objeto da sua adoração, que é a droga. Por trás daquela droga tem um demônio, que é o mesmo tipo de demônio que estupra e mata criancinhas e sequestra.
e corta em pedaços. É o mesmo tipo, eles são do mesmo time. Eu quero nessa noite, como amigo de Jesus, alguém que nunca olhou para trás nesses 22 anos, alguém que procura viver uma vida no Espírito, alguém que a sua faculdade foi 9 anos no Bosque, lá em Navilei, no Mato Grosso do Sul. Lê sim, porque a vida nossa é construída na rocha, na palavra. Nós podemos conversar sobre a palavra. Alguém que lê muitos livros. Mas eu quero te dizer que a minha coroa, meus diplomas, minhas leituras, meus entendimentos, eu coloco aos pés de Jesus. Por isso que eu sempre me ajoelho antes do culto, porque Ele mesmo diz: a quem pois me comparareis, diz o santo, para que eu lhe seja igual. Nada mais me impressiona. Os homens mais conhecidos e respeitados da terra têm sentado à minha mesa. Porque a tua mesa, que orgulho é esse? Sabe por que a minha mesa? Porque eu não estou correndo atrás deles. Porque quem come todos os dias na mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pode comer na mesa de qualquer homem nessa terra, não importa quão mais famoso e conhecido. Olhe bem para esse rosto aqui. Talvez vocês não saibam quem está aqui. Daqui uns dias vocês vão me ver no Jô Soares, vão me ver no Faustão, no Gugu. Só que um povo, uma noiva, uma igreja, vai estar por trás de mim jejuando e orando. E se eu sair de frente do Jô Soares e eu escutar um só crente dizer assim: meu Deus, como o Jô é inteligente, vocês podem me dar uma surra. Porque se eu chegar diante do Jô Soares, eu não vou chegar só, eu vou chegar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai ter que reconhecer que há um Deus em Israel. Eu ir lá diante de homens? A quem pois me comparareis, diz Deus. A comparação aqui não é entre eu e Jô, eu e qualquer pessoa inteligente na terra. A comparação aqui na terra é entre Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o que conhece cada estrela por seu nome, aquele que disse para aquele peixinho: peixinho, abre a boca aí, vai morder o anzolzinho de Pedro. Quaquilhões de peixes nos mares, ele sabe onde está a moeda dentro de um peixe. O maior careta que eu conheço é o diabo. Eu já estive lá. O maior careta que eu conheço são discípulos do diabo, que estão cegos por alguém que quis ser Deus e que é um derrotado, e que a história já está escrita, porque há milhares de anos o diabo e todo tipo de homem soberbo, tecnocrata, inteligente, vem tentando desmascarar e desmentir essa palavra. Não conseguiram. Todas as profecias se cumpriram. Está faltando uma: o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. O palco está sendo preparado. Chip. Um dos sinais grandes, se você conversar com os judeus messiânicos, é a volta dos sacrifícios em Israel. E há quase 2000 anos não tinha sacrifício. Se você está andando na internet, teve o sacrifício agora, na Páscoa passada. O palco está sendo preparado. O Messias está voltando. Será que na tua lâmpada tem azeite?
das 10 noivas, as 10 virgens, representando a igreja, você e eu, 5 não tinha azeite, estava distraída, estava absorta. Eu quero te chamar para águas mais profundas. Eu quero te chamar para um lugar em Deus que você nunca mais vai voltar. Ele olhou para Pedro e disse: vem, Pedro. Há tempo de entrar no barco e há tempo de sair do barco. Por 13 anos eu estive num barco. Barco também pode representar família, ministério, denominação. Por 13 anos eu estive num barco, numa denominação. E quando você estiver numa denominação, e temos que pertencer a uma denominação, só que sempre o reino tem que estar acima da placa da igreja. Porque Jesus não vai vir buscar uma placa, Jesus vai vir buscar um povo. Por 13 anos com a visão de 7 bilhões de pessoas no coração, porque eu não posso dizer que eu sou amigo de Jesus e não ter a mesma visão do meu mestre. Se eu sou amigo de Jesus, eu vejo 7 bilhões de pessoas no planeta. E eu só vou chegar até onde está a minha visão. Há um projeto que ele pôs no meu coração, 2 milhões de almas para Cristo. É 200 aqui, é 100 aqui, é 90 ali. Eu estava muito preocupado em contar. Ele falou para mim ontem aqui, ele falou assim: não conte mais, quando der 2 milhões eu te falo. Significa que tem mais. Eu quero te chamar para você fazer parte do maior projeto que existe, que é um projeto chamado Reino de Deus. Jesus Cristo disse que o reino não está em visível aparência. Não está numa placa, não está num tijolo. Isso são lugares que Deus prepara e são bons para nós nos reunirmos. Mas o evangelho que Jesus pregava é o evangelho do reino. O reino está dentro de vós. Justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Rompa as cadeias. Houve um tempo em que Pedro entrou no barco e houve um tempo que Jesus olhou para Pedro. E Pedro tem uma representação da igreja. Tu és Petros, Pedro, e sobre essa igreja eu, Cristo, edificarei essa igreja. Sobre essa pedra que é a revelação, eu edificarei a minha igreja. Um pouco antes ele tinha perguntado para Pedro, ele disse para Pedro: o que dizem que os outros dizem que eu sou? E Pedro dizem que você é João Batista, que você é Elias. Aí Jesus olha e fala assim: mas quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Chega de andar no testemunho dos outros. Você precisa ter o teu testemunho. Qual foi a palavra ontem? Atos 1:8. Vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Eu estou cansado de chegar nos lugares e ver as pessoas falarem de teoria e tentarem impressionar com o que sabem. É tempo de nós ouvirmos a voz do Espírito. É tempo de intimidade. É tempo de você entrar no secreto. É o tempo de você orar em línguas, para você aprender a ouvir a voz de Deus no teu espírito, identificar a voz de Deus, para você ser guiado pelo Espírito e não errar nesses tempos difíceis. É tempo de você ficar no secreto e adorar o Senhor por uma canção, dançar com Ele, abraçar Ele, cheirar Ele. É tempo de você ficar no secreto e pedir para o Espírito Santo te ensinar a palavra de Deus e meditar. Meditar não é ler rapidamente para fazer obrigação e fazer uma disputa para ver quem leu mais a Bíblia. Isso não impressiona a Deus. A palavra de Deus, ela é uma carta de um pai para os filhos. Você tem que ler a palavra de Deus como alguém que está recebendo um tesouro que vai libertar, restaurar, renovar, salvar a sua vida. Eu costumo dizer que
sabe, pegue livretinhos, tenha perto do carro, pegue versículos bíblicos, ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu como a palavra de Deus. Ele diz: como o rolo. O que é gostoso para você? Pega um versículo lá: oba, tudo eu posso naquele que me fortalece. Um chicletinho babalu. Pega um chocolatão que você gosta. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre cada uma das minhas necessidades. Não tem a palavra de Deus como um livro preto que alguém obriga você. Porque na realidade, você precisa entender as coisas no reino espiritual. Quando Satanás pegou, às vezes, tua professora, ou alguém, ou mãe, ou pai, ou algum negócio, e empurrou você tem que ler. E às vezes muita gente tem dificuldade de leitura. Na realidade, isso é cegueira espiritual, é uma batalha espiritual. Porque o diabo sabe que se você ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, você vai crescer espiritualmente, vai conhecer quem inspirou a palavra para falar com você, que foi o teu pai. Então daí, a maioria não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ler livros. Mas eu quero desafiar você a ir além, a você quebrar o vaso e dizer: Deus, eu realmente não tenho tido prazer na sua palavra. Deus, realmente eu não tenho tido vontade de ler livros, mas eu quero ir além. Se você pensa que isso é algo natural, isso não é algo natural, isso é algo sobrenatural. A nossa luta, ela não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Nós precisamos de homens como o apóstolo João, que ele escutou assim, ele escutou assim lá em Apocalipse: eis que eu vi uma porta aberta e uma voz que dizia: sobe aqui. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam apaixonados pelo Senhor, que busquem o secreto, que busquem a intimidade e que escutem Deus falar: sobe aqui, e subam. Mas depois de subir, eles desçam e depois digam assim: eu vi a nova Jerusalém que descia do céu como noiva ataviada para o seu marido. Homens que entrem na presença de Deus, que entrem no esconderijo, que entrem no secreto, que subam por essa porta, mas depois que atraiam a nova Jerusalém e a cultura do reino para a terra e para o coração das pessoas. Eu quero declarar que nessa noite os céus estão abertos. Eu quero declarar nessa noite que Deus vai dar êxtase de sentidos a pessoas, como deu para Pedro lá na igreja. Que Deus vai mudar a história e o coração de pessoas que vão ser agentes de transformação nessa cidade e nas nações da terra. Eu quero que você sonhe comigo. Eu era um louco. Eu preciso dizer isso. Paulo dizia: eu era um assassino, eu matava e pegava as pessoas. Eu tenho que testemunhar, para que console o teu coração e que você sonhe. Eu corria nu por essas praias. As mães escondiam as filhas de mim. Depois que eu conheci Jesus, conheci de verdade, me apaixonei por Ele. E agora as mães queriam que eu estivesse na casa deles e queriam apresentar as melhores filhas. E hoje, muitos pastores na nação e famílias não querem que eu fique em hotel, querem que eu fique dentro de casa. Porque quando eu chego numa casa, eu chego bem acompanhado. Eu encontrei tudo o que eu precisava. Eu busquei nas drogas, na prostituição, na bebida, na fama. Eu busquei na política, eu busquei na poesia. Eu busquei no desfile de modas. Eu busquei como ator. Eu busquei para todos os lados. Eu busquei em aventuras. Eu busquei a 150 na curva de madrugada com garoa. Eu busquei de todas as formas. Tudo aquilo era adrenalina, porque na realidade eu buscava algo. Até que um dia esse algo que eu buscava, que era Jesus Cristo, me encontrou, eu o encontrei. E de repente eu encontrei
encontrei tudo que eu precisava, e de lá para cá eu não estou tateando mais no escuro, porque eu encontrei a luz. Ele é a luz do mundo, e Ele me levou a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e agora eu não ando mais tateando, buscando daqui para ali, de lá para cá. Agora eu estou buscando onde eu encontrei. Agora eu peguei o Espírito Santo, e eu cavo a picareta, orando em línguas, meditando na palavra e adorando. E agora eu não sou mais um desnorteado que dá trabalho, agora eu sou alguém que dá trabalho para o inferno. Satanás sabe que ele tem um arqui-inimigo, alguém que é apaixonado por Jesus Cristo, que dá trabalho para ele, vai dar muito trabalho e vai levar milhões e milhões de almas para o céu. Ah, mas eu não tenho jeito, todo mundo desistiu de mim. Eu me lembro de o Martins. Eu era presidente de um centro de recuperação de alcoólicos e drogados de Manaim, na Viraí, no Mato Grosso do Sul. Até ele tinha desistido dele. Ele chegou na cidade, o Espírito Santo me disse: leva na melhor churrascaria. Eu levei. E chegou lá, ele estava esperando cinta, e eu dei abraço. O filho pródigo esperava cinta, e o pai o abraçou. Hoje ele é um pastor, Carapó, no Mato Grosso do Sul. Pastor Martins, presidente de um centro de recuperação. Ele disse que naquele abraço ele virou um pastor. Eu vejo que a maioria de vocês não se enxergam. Eu olho isso pelo Espírito. Eu vejo que a maioria de vocês não sabem quem são. Eu estou aqui para dizer uma coisa para você, que Deus não faz acepção de pessoas. Só que Deus vem ao encontro da fome do seu coração e da busca. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Se você começar a buscar, se você começar a orar em línguas, se você desligar essa televisão, se você parar de ficar encruado, sendo dominado pela carne, dominado pela alma, por principados e potestades, e você fizer como Maria Madalena, uma mulher sozinha no cemitério de madrugada buscando o seu amado. Ei, eu quero te dizer uma coisa: você medita lá em São João 20, você medita ali sobre Maria Madalena. Aquela mulher, ela tinha uma fome. Essa é a representação de uma igreja, porque existe uma igreja sim, com a representação de Adão. Adão, ele adormeceu. Há uma igreja adormecida, uma grande igreja por aí que está adormecida, que está com sono. Mas quando ele adormeceu, Deus do seu lado tirou uma costela, tirou Eva. Ei, está saindo uma mulher aí dessa igreja adormecida. A mulher representa a noiva, representa Cristo. Está saindo uma noiva apaixonada de diante dessa igreja aí, que eles não querem saber, sabe o que? Maria Madalena, ela olhou quando chegou no túmulo de madrugada, apaixonada, doida. Ela olhou, a pedra tinha sido removida. Tem gente que quando o primeiro obstáculo, a primeira cura, a primeira bênção acontece, ela já desiste. Mas aquela mulher não, é uma representação dessa igreja apaixonada. Ela entra lá, sabe o que ela encontra lá? Meu Deus do céu, ela encontra lá um lenço. E tem um costume judaico, na cultura judaica, que é o seguinte: se o lenço está amassado e jogado no chão, significa que quem estava ali se servindo no restaurante, no lugar, foi embora e não vai voltar. Mas se o lenço está dobrado, significa que vai voltar. E quando Maria Madalena chega e olha e vê aquele lenço, ele estava dobrado. Eu vou pisar na cabeça da serpente. Há uma rede, Lucas 5. Não existe estrela na rede. Você vê os quadradinhos em todo lugar. Eu estou vendo quadradinhos aqui nessa noite. São os famintos por Deus. Deus está juntando esses quadradinhos. E nós vamos essa rede para águas mais profundas. Nós vamos mergulhar no Espírito. Nós vamos experimentar de coisas espirituais que nunca foi experimentada antes. E nós vamos lançar essa rede no fundo do mar, nas nações, nas favelas,
ruas, nos prostíbulos, nas danceterias, e nós vamos encher de peixe. E ao invés de ter ciúme, briga, disputa por peixe, por ovelha, não. A gente vai falar, vai ter tanto peixe que a gente vai falar para os barquinhos do lado: vem cá presbiteriana, vem cá batista, vem cá quadrangular, vem cá comunidade me ajudar, porque é muito peixe e eu não aguento. Não vai ter pastor brigando mais por uma ovelha ou duas, porque vai ter tanto peixe que um vai chorar falando para o outro: por favor, me ajude, eu não sei o que fazer com tanto peixe. Eu não estou só aqui nessa noite. Tem alguém caminhando diante de mim. É um general que está com muita pressa. Eu estava em Brasília, em Goiânia, perdão, e eu nunca ouvi ele falar isso. Ele sempre dizia que está com pressa, mas lá em Goiânia ele disse a mim assim: eu estou com muita pressa, muita pressa. Jesus está com muita pressa. O que você vai fazer? Daqui um pouquinho, eu dizia para as pessoas esses dias que o nosso espírito, ele é eterno, e o Espírito Santo habita em nós, e que para o Espírito Santo que habita em nós, ele não tem passado, presente nem futuro. O nosso espírito, o olho dele, a visão dele é como um globo desse de danceteria. O teu espírito, quando é rendido ao Senhor e que você tem uma vida no espírito, ele não enxerga num foco só. Ele enxerga no céu, no inferno, na terra, vê demônios, vê anjos. E passado, presente e futuro é a mesma coisa. Porque Deus é eterno e o Espírito habita em você. Eu estava vindo com os meninos, orando em línguas, tinha orado quase 3 horas em línguas na estrada, de Curitiba para cá. De repente, eles olharam para mim, eu gritei: Europa, eu estou chegando! Só que eu falei: estou chegando, mas eu já estava na Europa. É flashes. Cara, ei, sigam-me os bons. Escute isso. Você não precisa cheirar cocaína, fumar crack, prostituir, adulterar. Você não precisa assistir Harry Potter. O diabo só copia. Eu vivo no Espírito. Eu tenho que caminhar bem de leve com você para ver o que eu posso compartilhar contigo. Só que se o Steven Spielberg andasse conosco uns 15 dias, ele pirava a cabeça. Ele fazia 10 filmes por dia. Ele ia saber o que é efeitos especiais. Cara, é doidura. O céu é mais real para mim do que você. O céu é mais real para mim do que você. Os anjos são mais reais para mim do que você. Os demônios são mais reais para mim do que você. Essa palavra é verdadeira e mais real para mim do que você, porque ela é eterna. A eternidade e o espiritual é eterno, é real. Isso é real, isso é verdadeiro. O restante é balela, é passageiro, é transitório. Não nos perca de vista. Vá no YouTube, nos acompanhe. Aquela mulher, e é uma expressão da noiva que ele está tirando de dentro da noiva agora. Ela não se contentava com uma benção. Ela chegou no túmulo de madrugada, no cemitério. Que doidona apaixonada.
E sem desculpa. Porque sabe qual é a desculpa nossa muitas vezes? Ah, meu pastor não está lá. O presbítero não está lá, o missionário não está lá. Meu pastor, ele era presidente do presbitério. Era um administrador. Presidente do conselho. Quem estava nas vigílias era eu. Formávamos uma dupla, ele tinha grandes responsabilidades. E eu não dizia, eu não vou porque meu pastor não está. Chega de desculpa. Meu pastor não estava nas escolas, apresentando teatro e fazendo peça para ganhar almas, resgatar jovens drogados, mas eu estava. De vez em quando um bêbado era pego endemoniado na rua, normalmente me chamavam. E aí eu embolava com o bêbado, e nós embolava e pau e tome. Quantas vezes eu me abracei com o endemoniado? Aí um dia eu descobri algo. Eu descobri que o diabo odeia o cheiro de Jesus. E que Jesus chegava, o diabo, o que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi? Ah, quer dizer que o segredo é Jesus? Não gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, gloria. Se me conheceu, eu falei, peraí. Comecei por secreto, Mateus 6,6. Então eu vou me misturar com Jesus. Aí passei, hora após hora, orando em línguas, meditando na palavra, adorando, matando a saudade dele. Matando a saudade dele, porque ele descia todo dia na viração do dia e não via a hora de se encontrar com Adão. E tem gente que pensa que ele ia lá, o que ia fazer, porque não conhece o papai, não conhece o papi. Cara, eu piro o cabeção, viajo. Os dois caminhando na viração do dia assim, Adão e papi. E aí, papi, e aí, Adão, os dois, beleza, tal. Vamos dar um mergulhãozinho nesse rio aí, vamos... Eu quero uma fruta daquela. Aí papi aprontava. Aqui é uma fruta, é? Fruta, só em pensamento. Fruta, pum, fruta aparecia aqui. E o Adão, eu queria comer uma fruta dessa. Queria? Tome, amigo. Quantos aqui já passaram por isso? Não precisa levantar a mão. Às vezes estou com tanta vontade de comer uma melancia. Chega na casa do irmão, está lá a melancia. Cara, a palavra nem sai da boca, ele já conhece tudo. 7 bilhões de pessoas no planeta. Tragada foi a morte pela vitória. A morte do vício, do engano, da cegueira, da incredulidade, da enfermidade, da pobreza, da miséria, da falta de identidade, está sendo tragada pela glória nessa cidade, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre você. Ele nos ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele nos levou para devolver a vista aos cegos, para libertar os encarcerados e para devolver aqueles que estão cativos e presos à liberdade, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ouve, Lages, eu quero declarar aos principados e potestades que as cidades estão no calendário de Deus, porque o propósito de Deus é conquista de cidades e não de poucas pessoas. Eu quero declarar a Satanás que Lages pertence ao Senhor Jesus. Eu quero declarar que quem não quiser se converter vai ter que mudar dessa cidade, porque essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Uma cidade inteira chamada Nínive, 120 mil habitantes, se converteu pela pregação de um desobediente. E aqui nessa cidade há pessoas obedientes, apaixonadas pelo Jesus, e o vento vai soprar, quebrando cadeias e grilhões, e essa cidade será conhecida como cidade de adoração.
não posso perder mais tempo. Eu não posso perder mais tempo. Minha agenda está até o ano que vem. Deus mudou a agenda. Uma agenda que eu ia ficar em casa, que amanhã é aniversário da minha esposa e dia dos namorados. Eu vou chegar no final da tarde lá. Por quê? Porque Deus falou, vai para Lages. Eu não posso perder mais tempo. Há pessoas aqui que vão estar no altar. Não falo palco porque palco é para artista. E o tempo dos artistas está acabando. Vai haver uma varredura nessa nação. Escreva isso e está registrado e pode colocar na agenda. Há pessoas aqui que vão estar comigo em altares por aí, no Brasil e nas nações. Nós não estamos construindo um castelo particular. Nós não estamos querendo uma promoção pessoal. Tudo o que nós queremos é que todas as nações o conheçam, porque eu não aguento mais de saudade do Mestre. Eu tenho que trazê-lo de volta. Eu tenho que abraçá-lo. E só há uma maneira que todas as nações o conheçam. Aí ele virá buscar sua noiva. Então Deus vai ampliar a sua visão. Você vai sair do barco. Porque por 13 anos eu servi um barco. Construímos um império. Construímos grandes coisas. Fui fiel ao meu líder. Mas sempre o meu coração queimava por nações, por cidades, pelo reino. E não para construir algo particular. Está lá. Sabe qual é a igreja pequena? Sabe por que há pastores que sofrem? Porque muitos são enganados e servem a uma denominação e um castelo particular, querendo sucesso, porque o homem foi chamado para ter sucesso e ter vitória. Só que é deturpado esse sucesso. Ele pensa que esse sucesso é ele ter alguma coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Jesus não tinha operado nenhum milagre. E lá no Jordão, ele escutou uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. A tua identidade, independente do que você faça, já está escrito no coração de Deus. Você é amado do Pai. Você é amada do Pai. Eu quero que Deus estrague você. Eu quero que Deus estrague você para o mundo. Eu quero que Deus estrague você para o mundo. Eu quero que você seja tão cheio da glória de Deus que quando você olhar para aquela safada daquela maconha, daquela cocaína, você ri dela e fala: ih! Eu quero que você seja tão cheio da glória de Deus que quando você ligar aquela novela, o anjo pare do teu lado e você começa a chorar. E você começa a chorar por aqueles atores que, se não converterem pela tua e minha oração, vão tudo para o inferno. Em casa tem cheiro. Em casa tem som. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Antes de você estar aqui, você estava lá. Sabe o que é você morar num país lindo, ter uma linguagem, uma cultura, e aí você ir para um outro país numa missão, um país todo distorcido, sujo, podre no pecado?
E aí de repente o teu irmão, teus pais olharem e ver você começar a se contaminar com a cultura daquele país, você começar a casar, namorar com pessoas, com filhos de outros países, e você começar a se contaminar, e você desesperado, o que eu faço, o que eu posso fazer? Eu estou aqui como teu irmão, se você tem se contaminado, para dizer uma coisa para você: Ele me ungiu para pregar as boas novas, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos. Eu quero te dizer uma coisa: nada se compara com a comida lá de casa, nada se compara com o corpo que você e eu vamos receber lá em casa, um corpo glorificado. Nunca mais tristeza, nunca mais angústia, nunca mais dor, nunca mais enfermidade, nunca mais pobreza, nunca mais miséria, nunca mais velhice, nada, um corpaço glorificado. Eu me lembro agora de um pastor amigo meu, que falaram: meu Deus, mas parece que você não está tão triste. Não, eu não estou tão triste, a minha esposa morreu, mas só que na véspera antes de morrer, falou: eu tive um sonho. Que foi? Eu vi que essa casa ficava, mas que vinha 2 anjos e que pegavam o meu verdadeiro homem, a minha verdadeira mulher, o meu espírito, e aqueles anjos me levavam, e de repente vi uma luz linda, linda, e entrando. Eu não me rasgo por inteiro, eu me entrego por inteiro. Entregue tudo nessa noite. Entregue tudo. Essa casa que você sonha não pode te deixar aqui. Ele é pai, talvez ele te dê, mas essa casa tem amargurado o teu coração e pode te deixar aqui. Você fez até o desenho da casa e o teu coração está amargurado porque ela não chegou ainda. Eu quero te dizer uma coisa aqui: segredinhos de filho para pai. E não tente buscar escrito exatamente assim. Só que ele disse que foi preparar a morada, não foi? Não é bíblico? Ele não falou? Confere, está na Bíblia. Agora tem gente tão almática, com espírito tão miserável, que diz assim: pode ser um ranchinho lá, o importante é ir para o céu. O diabo veio de lá. Aquelas mansões de Beverly Hills, com torneiras de ouro, banheiras de ouro. Aonde você acha que o diabo copiou? Ele entregou o reino desse mundo, dessa terra, foi entregue para ele, lembra? E aqui ele faz uma cópia da onde? Da onde que o diabo veio? Eu estou vindo lá de casa. Eu fico mais por lá do que por aqui. Minha esposa fica a terra chamando. Não há comparação. Não há comparação. Não há comparação. Posso ver alguns de vocês com um corpinho glorificado, me encontrando lá em casa. E falando: vamos ali na minha casa. E eu dizendo para você: qual das mansões, hein? Eu posso ver talheres numa mesa. Ah, não é qualquer talher, não.
E o teu homem interior, que é o teu espírito, ele já é educado por natureza. Não precisa ensinar bons modos de 2 talheres para a esquerda e para a direita. Ele é eterno. Quando você subir nas asas de um querubim com o corpinho glorificado, ele tem toda a eternidade para te curtir e me curtir. Eu, por exemplo, quero uma lua de mel pequenininha com ele. É a eternidade que ele tem. 1000 anos está bom para mim de lua de mel. 1000 anos está bom. Tchê! Esses dias eram umas 2, 3 horas da manhã em Balneário Camboriú, um tempo atrás. O apóstolo estava caído no chão da igreja. Quase 2 horas tentando levantar, só levantava a sobrancelha. O Espírito de Deus me disse, eu arrebatei ele. Eu levei ele dar uma voltinha lá na Torre Eiffel, lá em Portugal. Dá um girinho por aí. Eu vou querer voltar a comer lavagem, prostituição, trair minha gatona que Jesus me deu, cheirar cocaína, crack. A hora que eu subi naquele querubim, com aquele corpinho glorificado, que não tem mais medo de nada, e ele falar para mim, venha cá, que eu vou chapar com você ali na Via Láctea. Eu não sei como os crentes até hoje, tem muito crente que é herói, rapaz, consegue passar por essa vida vindo na igreja, sempre sentando num banco, indo embora e não chapando. Vai pro céu, vai, nasceu de novo. Eu vou dar um prêmio lá no céu para muitos crentes, quando eu chegar lá. E quando eles abrirem a porta lá no céu e vão ver que podia, nós vamos ficar doidos, vão querer me dar um pau e voltar aqui para baixo para curtir um pouco. Fala, mas podia fazer isso? Não, a galera que nos acompanha aí fala que eu e o Luiz Hermínio, a gente se diverte pregando o evangelho. O dia que o evangelho for um peso, não é mais o evangelho, porque Jesus Cristo diz para levar até ele as cargas todo dia, e diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou chapar. O mundo inteiro e mais Satanás e mais Marta vai tentar tirar você do secreto. Só que você a partir de hoje está estragado. Fica em pé aqui. Vem cá. Fecha teus olhos. Ô doido. Ô Jesus, assim não dá, né? Assim não dá. Onde eu tô ali, virar as costas, o anjo pega. Agora, em vez de cair para trás, cai para frente. Ah, virou bagunça esse negócio, eu não mando mais nada mesmo. Sabe por que Deus estragou ela? Porque a mulher tem uma representação da igreja. Isso significa que vocês fazem parte do projeto de Deus para as nações da terra. Vocês nunca mais serão os mesmos. Eu quero dizer para você que o comandante Jesus Cristo está aqui nessa noite para regimentar você, para sair do barco, para sair do lugar que limita a tua visão. Ele pegou Abraão e disse, sai da tenda, sai do lugarzinho fechado. Por 13 anos
Uma coisinha que eu não me arrependo, mas talvez eu teria melhorado. Porque existe o princípio de autoridade espiritual e a Bíblia diz que tem que ser submisso às autoridades. Mas eu, no meu caso, eu tive tanta revelação que eu era submissão cega. Se ele cuspisse, eu cegava. Mas eu não me arrependo. Porque todo lugar que ele chegava, eu chegava também. Porque quando Elias sobe, o Eliseu vai atrás. Cada vez que Elias subir, Eliseu vai atrás. Por isso, empurra o teu líder para cima. Ora por ele, jejue. Fala, dá logo essa casa nova para ele. Dá logo esse carro. Porque abençoarei os que te abençoarem. Empurre ele. Tem gente lutando contra si mesmo. A Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. E ele quer que o líder ande de bicicleta, de jegue, num carro velho, numa casa velha. É igual bumerangue. A Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. O que você deseja para o teu líder é retorno para você dobrado. Quando meu líder teve sua primeira casa, eu estava na mata orando, que era um homem de Deus, trabalhador, e eu queria que ele tivesse uma casa boa. Um bom líder é um pai. E só órfãos, amargurados, querem o pior para os seus pais. Mas quem é filho, quer ver seus pais bem. Queira o bem dos seus pais. Porque os pais têm tesouro para os filhos. Fique em pé, minha filha. Fique em pé. Fecha teus olhos. Tem um anjo pegando ela, hein? Eu nem toquei, nem assoprei, não fiz nada. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Diante de Deus e diante do céu e a terra como testemunho. A Bíblia diz lá em Malaquias que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem muito pirata e mercenário por aí. Mas Deus está levantando uma geração de pais. E os pais têm tesouro para os filhos. Você acha que eu vim aqui buscar oferta? Eu estava lá em Maringá. E eu disse, eu só vou para os Estados Unidos, há um tempo atrás, só vou para os Estados Unidos como príncipe e como profeta, jamais como mendigo nem buscar dólares. Um casal do Nordeste ia para a Argentina, estava com uma pacotada de dólar bonito para gastar na Argentina. Deus mandou ele no Famintos por Deus lá em Maringá. Aí Deus falou, voltem agora, porque tem uns problemas lá no Nordeste, e essa pacotada de dólar vocês dão para aquele queixudinho lá, que ele tem que ir para os Estados Unidos como príncipe e profeta. Eu não cheguei lá olhando para os pés dos empresários, eu cheguei lá semeando nota de $100 para empresário. Esses dias eu dei um relógio de presente para alguém de 10 mil reais. Tem dia que eu estou com um relógio de 10 mil reais. Tem dia que eu falo para a princesinha de 11 anos, falo assim, porque elas têm aquelas pulseirinhas de um punhado de cor, né, no reloginho. Aqueles que tem uma balinha, como diz o outro. Eu falo, filha, empresta esse aí da pulseira preta, que você me emprestar esse rosa aí, vai pegar mal para mim. Fala, pai, você tá com um punhado de relógio esses dias? Nada me segura na terra. Deus me deu uma casa no melhor bairro da cidade, 2 quadras do bosque, onde por 9 anos eu amei ele. Minha esposa desenhou. As mulheres gostam de casa, luta para dar uma casa para tua gata. Só que eu, para minha parte no secreto, já umas 300 vezes já falei para Jesus, Jesus, é para dar para quem essa casa, para onde, para missão, para não sei o que lá. Até agora ele não deixou ainda. Questão dele com a mulher, né? Tem um carinho pelas mulheres, um chamego, né? Dá casa para essa gata aí. Pede para Deus. Ora, usa fé. Busca a Deus em primeiro lugar que Ele vai dar. Ei, eu sou do céu, eu vim do céu. Você também? Eu não estou aqui pregando um evangelho que todo mundo vai andar. Não.
Eu nunca busco essas coisas. Eu nunca busco essas coisas. Esse dia eu estava com tênis do Jacarezinho, que o empresário comprou para mim, deu lá na Visconde Sarzeta, lá em São Paulo. E ali é aberto, é comprado. Só que foi, acho que 30 reais. Aí eu todo faceiro com meu verdinho e tal. No pé, não era por marca, que eu não ligo, mas estava bonito. Aí um dia eu estava lá cheio de espírito e pá e tal. O Espírito Santo olhou para o meu pé. Jesus olhou para o meu pé e falou assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Aí olhou para mim e falou: uns pés tão formosos, carregando a glória de Deus, curando tantas pessoas, e com tênis falso, um sapatênis falso, um jacaré falso, desbocado. Aí eu tentei meio que argumentar, tal. Ele falou: não, filho. Falei: tá bom. Ainda fiquei uns diazinhos, porque a alma ainda às vezes está pegada ao pó. Aí não aguentei, falei: chega, tá bom, já doei. Ser meio falso, manda o que embora. Para de tentar ser o que você não é. Ai, minha bolsa é Louis Vuitton, falsa. Demônio peludo. Ei, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é, que os teus pais disseram que você é, ou até pastor o líder que o inferno diz. Você não é aquilo que você tem. Você já tem uma identidade no céu. Você é amado e amada de Deus. Essa é a tua identidade. Pastora, por favor, me dá a mão aqui. Não tem problema. Não há problema, venha cá, pastor. É o Espírito Santo que está te chamando, não é eu. Para que eu ia te chamar? Agora você vai ter que ser mais rápida. Se você ficar... Aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O primeiro, lá no Pentecoste, todos ficaram embriagados. Os apóstolos fundadores da igreja. O primeiro bêbado e a primeira bêbada da igreja tem que ser o pastor e a pastora. Primeiro líder. Por que Deus está fazendo isso com ela? Está querendo envergonhar ela? Não. Está dizendo o seguinte: se o líder e a líder forem embriagados, tomar todas, os fiarada tudo toma junto. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: solta o freio de mão. Fala: você não é daqui. Fala: por que você está grudando tanto na terra? O Brasil será uma das nações mais poderosas da terra, mas eu te garanto uma coisa. Nós vamos ter à disposição helicópteros, aviões, não de um ministério particular. Vá lá para o meu ministério. É para cumprir a grande comissão e nós juntos invadirmos cidades inteiras como ondas. Invadirmos o Nordeste, a África, Essa igreja babilônica vai cair por terra. Essa igreja babilônica vai cair por terra. Essa igreja do toque, do tato. Eu ouvi o elogio do meu amado que disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Maria Madalena é uma representação dessa igreja. Ela chega e vê a pedra removida, mas ela não queria, porque tem gente que tem uma pedra no caminho, tem uma dívida, uma enfermidade, quer passar num concurso, quer a casa, está uma pedra no caminho, a pedra se remove, consegue a bênção, vai embora. Por isso que tem 35 milhões de desviados. Mas Maria Madalena, essa noiva apaixonada que está saindo, meu Deus, de dentro dessa noiva que está aí, dessa parafernália do evangelho, mas sempre existe o remanescente. Ela não se contenta só com uma bênção, ela quer a essência.
Ela quer Jesus. Aí mais para frente, ela vê o lençol, o lenço. Tem gente se contentando com um lenço. Tá bom, um sinal, um lenço, um toque, um tato, uma flor. Mas Maria Madalena, essa noiva autêntica e apaixonada de cantares, ela quer mais. Há um desespero, uma paixão dentro dela. Sabe o que ela quer? Ela não quer convencer, ela não quer religião. Ela quer quebrar o cântaro, ela quer entrar embaixo da mesa. Ela quer, sabe, enquanto o Simão ali e as pessoas que estavam ali, elas não deram honra para ele, porque no costume judaico, quando uma pessoa chegava na casa, eles lavavam os pés, porque era aquelas sandálias, vinha os pés sujos do deserto, eles lavavam os pés, isso simbolizava respeito, honra. Não lavaram os pés de Jesus na casa de Simão. Aí eles passavam um bálsamo para curar as feridas, denotando honra. Eles não fizeram. Aí davam um ósculo santo, era um costume. Ósculo santo beijava, um ósculo, um beijo. Não fizeram nada disso. Estavam como leões, querendo que Jesus caísse em contradição. Assim são os profetas muitas vezes. Querem comê-los vivos. E sabe o que aquela mulher fez? Ela era faminta. Uma igreja dentro da igreja. Nada satisfazia ela. Ela chega sem ser convidada. Ela não está nem aí com a reputação, com a honra. Ela chega, sabe? Ela entra por debaixo da mesa sem ser convidada e ela olha aqueles pés. Ela olha aqueles pés e ela, meu Deus! Ela cai de joelhos e ela começa chorar, quebrantada. Quebra o cântaro nessa noite, quebra o vaso, dê tudo para ele, quebra a vergonha, a timidez. Os tímidos e covardes não herdarão o reino do céu. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é ele. Eu estou aqui para estragar você para o mundo, para esse mundo, porque você não é desse mundo, você tem uma casa. Eu estou aqui para tragar você, tragada foi a morte para a vitória. Eu estou aqui para tragar você para águas profundas. Um abismo chama outro abismo ao som das suas catadupas. O que é isso? Um abismo de adoração, de paixão. Quando você adora, você é tragado para as águas mais profundas. Você é levado para lugares que você nunca teve antes. E eu quero te dar uma boa notícia: sempre tem mais. Ele vai acabar com você nessa noite. Tragada foi a morte pela vitória. Ele vai descer a marreta na intelectualidade, na religiosidade. Eu vejo a marreta dele nessa cidade. Daqui de Lages será conhecida como terra de adoração, cidade de adoração. Daqui vão sair bandas, não para cobrar cachê. Daqui vão sair bandas para adorar o Senhor. Não para enriquecer, mas enriquecer pessoas.
eu não me rasgo por inteiro nessa noite. Nessa noite eu me entrego por inteiro. Eu sei que existe mais. Um abismo chama outro abismo ao som das suas catadupas. A experiência de ontem foi ontem. Hoje tem mais. Às vezes eu bebia a semana inteira. Às vezes eu começava na sexta e ia parar domingo de madrugada, parado na chuva com um garrafão de vinho. Eu não posso hoje perder pro diabo, porque agora, aquele vinho, aquela cachaça, aquele uísque, dá úlcera, gastrite, dá confusão. Mas a do céu, você toma com a tua mulher, bebe do vinho do céu. Sabe o que acontece depois? Além de ser curado, você gama nela e tem lua de mel. A igreja precisa de óleo na junta. Ei, eu vou te dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz: errais e não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Tem que ter escritura, tem que ter ensinamento, mas tem que ter a lubrificação do óleo, do poder e da unção. Ei, eu vejo essa rapaziada colocando um telão direcionado pelo Espírito. Vão ali no lugar, colocam um telão e só chapando. Vocês vão fazer o que? Nós vamos chapar.